Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Bruna Macedo e estou com você nessa edição do Alesp em Pauta, que vai falar hoje sobre tireoide. É que, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, os distúrbios da tireoide, gente, afetam 750 milhões de pessoas em todo o planeta. Dessas, 60% simplesmente não sabem que tem algum problema. E as mulheres têm um motivo extra para ficar atentas, porque elas são as mais afetadas pelos problemas na região. Por que será, hein? Vamos entender tudo sobre esse tema com os nossos convidados. Eu apresento a vocês o Dr. James Barbosa, que é endocrinologista. Dr. James, muito obrigada pela participação e seja muito bem-vindo. Olá. Olá, Bruno. Eu que agradeço a participação. E também temos a doutora Thaís Verde, é nutricionista e vai conversar também com a gente sobre esse tema. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada e agradeço a participação no programa. Legal, vamos começar, portanto, o nosso bate-papo. Olha só, gente, aqui eu tenho uma maneira de começar sempre o nosso programa, que é sempre pelo início, tá bom? Para começar, para ficar de forma didática para quem está assistindo a gente, doutor James, queria começar com o senhor. Explica para a gente o que é tireoide, de forma bem didática. Depois a gente discorre a respeito dos problemas relacionados. Sim, vou tentar falar de uma forma sucinta para que todas as pessoas consigam compreender, sem entrar muito na parte, nos quesitos mais fisiológicos ou da parte médica. É uma glândula que produz dois hormônios interessantíssimos, que é a levotiroxina, que é representada pela T3 e T4. É uma glândula que controla diversos outros órgãos do nosso organismo. É uma glândula pequena, que fica na região do pescoço, e ela é chamada de tireoide, porque quem descobriu ela apelidou pela forma dos escudos que tinha. Ela parece um escudo, gira em torno de 10 a 20 gramas, localizada na região anterior da cervical aqui. Certo. E aí a gente introduziu o nosso programa, doutor, falando a respeito desse dado trazido pela OMS, né? 570 milhões de pessoas em todo o planeta têm problemas relacionados à tireoide. Por quê? Tem alguma explicação para isso? Por que esses problemas surgem normalmente? Então, no nosso meio, a tireoide tem muito fator genético, então ela é passada de forma pelas heranças, né? Pelos fatores hereditários. E em lugares carenciais, que não é o caso do Brasil, tem muita alteração de tireoide por falta do iodo. Porém, no Brasil, o nosso sal, ele, por lei, ele já tem a quantidade certa de iodo nele. E o sal, por ser um produto barato de acesso a todos, então nosso país tem esse agradecimento por isso, de evitar alguns distúrbios de outros países que têm carência de iodo, de ter essas alterações da tireoide. Mas, como você disse no começo, as mulheres são as mais afetadas. E existem diversos distúrbios da tireoide. Ao longo do programa, a gente vai exemplificando e dando detalhe de cada um. Doutora Thaís, agora a senhora, esses problemas têm alguma relação com a nossa alimentação? Na verdade, sim. E eu falo que é um dos grandes ápices hoje do hipotireoidismo, é o efeito sanfona. São as dietas de restrição, principalmente de macronutrientes e principalmente da restrição também de carboidratos. A gente sabe que a quantidade e a qualidade justamente dos alimentos acabam influenciando na expressão, né, da produção dos hormônios tiroidianos, principalmente na conversão do T3 para o T4. Então, isso afeta muito. Existem até estudos comprovando recentemente que dietas cetogênicas, a gente já começa a perceber uma disfunção da tireoide em pessoas que iniciam a dieta cetogênica em até 6 meses. Então, sim, a alimentação ela tem uma influência muito forte na produção justamente de hormônios tiroidianos. Ela tem uma influência, mas não necessariamente é algo que determina, né? Não é, os problemas não são causados apenas pela alimentação, é isso? Na verdade, sim e não. Tem os fatores de predisposição genética, então a gente sabe que geneticamente, ao longo da vida, a pessoa pode vir a apresentar esse hipotireoidismo, como o doutor explicou, que também é uma grande fonte ali de informação dessa predisposição genética, mas existem alguns fatores epigenéticos, né, que podem influenciar em você acelerar esse processo.
porque a alimentação, como ele mesmo diz, está diretamente relacionada com a ingestão de iodo. E muitas dietas restritivas têm uma baixa ingestão de iodo, levando a inclusive o bócio endêmico, né, que pode gerar inflamação das glândulas da tireoide. Dieta é um assunto que muito me interessa, a gente vai falar bastante disso ao longo do programa. Doutor, me conta uma coisa, de forma bem didática ainda, quais são os problemas relacionados à tireoide? Exemplificando. Então, o que a população mais, vamos atenar, que já tem um nutricionista junto, o mais corriqueiro que acontece é o fator de associar a pessoa engordar ou ter dificuldade de engordar, associando a um distúrbio da tireoide que chamamos de hipotireoidismo. O hipotireoidismo significa o quê? Aquela pessoa, ela produz uma quantidade inespecífica, uma quantidade insignificativa do hormônio T4, ou que vai ser convertido em T3, que é o hormônio ativo, que é a levotiroxina. Então, nesses casos, sim, acontecem esses distúrbios e, infelizmente, acontece mais nas mulheres. Porém, uma paciente que é bem tratada, que faz a reposição dessa deficiência, ela não vai ter dificuldade para emagrecer se ela seguir os conselhos do nutricionista e tiver uma dieta balanceada e adequada. Então, a doença por si só não significa que aquela pessoa vai ter essa restrição na capacidade de emagrecer. Isso estamos falando do hipotireoidismo, que é o mais clássico, é o que você mais vê hoje em dia. As mulheres, tem muitas mulheres que são acometidas por isso. E temos o hipertireoidismo, que já é um pouco contrário dessa patologia, que é um cidadão que ele tem uma predisposição em produzir muito hormônio, a parte da levotiroxina, hormônios de T3 e T4. E isso já tem os efeitos e sintomas totalmente diferentes do hipotireoidismo. Aí, ao longo da conversa, a gente vai explicando um aos outros de acordo com eu vai perguntando e eu vou complementando a parte do nutricionista. E realmente o que a nutricionista falou é o essencial. A alimentação tem que ser o principal fator para evitar alguns problemas da tireoide. Como eu te disse, nas cidades ou regiões ou países que têm carência de iodo, é certo da pessoa ter distúrbio de tireoide. Vamos aproveitar já o ensejo? Eu queria que o senhor explicasse para a gente as diferenças do hipo e do hipertireoidismo, é isso? Tireoidismo. Certo? Trava-línguas. Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Perfeito. Não existe um sintoma clássico que a gente fala na medicina, que é o sintoma patognomônico, ou seja, aquilo que você vai olhar e falar, essa doença tem isso, então é isso. O que você vê muito em hipotireoidismo? Hipotireoidismo, você vê aquela pessoa um pouco mais obesa, com aqueles cabelos quebradiscos, pele seca, sente muito frio, é uma pessoa que tem muita sonolência. Então, isso é mais o hipotireoidismo. Já o hipertireoidismo, e o clássico do hipertireoidismo, que você consegue ver todos os sintomas e sinais clínicos, é o hipertireoidismo de Graves, que é aquele bócio nodular que tem na região, você vê um nódulo, são as pessoas muito magras, que têm oftalmia, os olhos arregalados, são pessoas que têm dificuldade de ganhar peso, porque ela tem um metabolismo muito acelerado pela hiperprodução dos hormônios tiroidianos. Doutora, como é que a gente faz, uma vez diagnosticada a pessoa com hiper ou com hipo? Qual que é o tratamento a partir daí? Ela precisa regular a dieta dela? Nesse caso, sim. Eu falo que uma dieta equilibrada não só alivia as inflamações das glândulas da tireoide, mas também participa do tratamento, né, junto muitas vezes, né, doutor, com o tratamento medicamentoso. Então, também, uma vez diagnosticada e dependendo ali do nível que ela tem de hipotireoidismo ou hipertireoidismo, na verdade, tem que ser sempre associada à alimentação com a medicação. Então, a alimentação, ela tem esse papel de diminuir a inflamação das glândulas da tireoide. Isso faz com que haja um alívio ali, né, para esse eixo hipotálamo, principalmente de hipófise, que tem uma importância na produção de hormônios tiroidianos. Bom, a dieta eu sei que é algo muito particular, né, de cada pessoa, ela é montada de forma muito individual, mas de maneira geral a gente pode dizer que uma dieta balanceada, mais natural, é melhor para ambos os casos? Eu falo que existe sim uma dieta que aí podemos unificar
que seria bom para as pessoas que têm o hipotireoidismo, na verdade, principalmente a dieta do Mediterrâneo, onde você tem os grãos que estão presentes, os aminoácidos que são importantíssimos para a produção de hormônios tiroidianos, bem como temos selênio, que também ajuda na prevenção, no tratamento, redução da inflamação. A gente tem peixes que são ricos em ômega 3 e são ricos em proteínas. A gente tem o azeite extra virgem, o abacate, as oleaginosas, que são esses óleos que são importantes, riquíssimos em ômega 3, tá? E, óbvio, participa também bastante verduras, legumes, que são fontes tanto de iodo quanto de vitaminas, minerais, como vitaminas do complexo B, vitamina A, que são importantíssimos. Ou seja, uma alimentação mais natural, né, doutora? Ficar longe dos industrializados. Exatamente. É curioso que em todos os casos, né, que a gente fala a respeito de saúde, a alimentação mais natural, ela sempre vem à tona. Alimentação e também exercício físico, né? Tem a ver também exercício físico? A pessoa pode incluir aí para melhorar esses quadros? Perfeitamente. Urge argumentar que nos casos de distúrbios de tireoide, por mais que a alimentação esteja balanceada, correta, feita por um nutricionista, calculada, o paciente não consegue viver sem a medicação. A medicação é fundamental, porque são hormônios fundamentais para a vida. Então, ele tem que fazer essas reposições. Ou no caso do hipotireoidismo, fazer a reposição com levotiroxina, ou no caso do hipertireoidismo, bloquear esse excesso dos hormônios tiroidianos. Então, associado à alimentação. Mas a alimentação por si só, ela ajuda esse processo inflamatório, restaura toda a parte de homeostase do organismo, mas não consegue convalescer a doença. Porque é uma desregulagem, digamos assim, doutor, por isso precisa do medicamento. Aí eu queria, já que o senhor entrou nessa seara, vamos falar já a respeito de como é que é o tratamento de uma pessoa que é diagnosticada com hipo ou com hiper. Por favor. Além do medicamento, tem alguma outra coisa que a pessoa pode fazer para manter esse quadro mais regulado, equilibrado? Depende do nível do distúrbio da tireoide. Então, os níveis mais comuns e corriqueiros são o hipotireoidismo, que a gente só repõe por hormônio que chama levotiroxina, mais conhecido nas farmácias como Puran, tem entre outros nomes. Então, é um remédio que ele vai substituir uma carência de um hormônio que todos os seres humanos produzem. Então, não tem como a pessoa conviver sem a reposição dessa hormônio. Ela vai ter distúrbios e outras consequências se elas não repor. E no caso do hipertiroidismo, a gente usa medicações que inibem, ou seja, a conversão em muitos hormônios tiroidianos, ou então a síntese dentro dos folículos mesmos. A gente usa outra medicação, que é o propiltiracil e metimazol. Então, também necessita da pessoa fazer esse acompanhamento junto com um médico clínico ou um endócrino, que precisa ajustar juntamente com a parte alimentar. E é um tratamento que vai para o resto da vida, é isso, doutor? Depende do caso. Depende do caso? É possível a pessoa se livrar do medicamento, então? No hipertiroidismo, alguns casos a gente consegue fazer com radioativo ou com ablação daqueles núcleos que são hipercapitantes ou funcionantes, a gente consegue tirar as medicações. No caso do hipotiroidismo, se fizer um ajuste bem enquadrado, exercício físico, conseguir emagrecer essa pessoa, a gente consegue reduzir na dose mínima. Agora, retirar os hormônios, na minha prática clínica, eu nunca vi retirar, mas eu vi reduzir bem ao mínimo quando é ajustado com atividades físicas e alimentação. Já passando a bola então agora para a doutora Thaís, com relação à alimentação de uma pessoa que foi diagnosticada agora ou que, enfim, depois ela vai se recuperar e manter essa questão mais equilibrada. A alimentação é algo que essa pessoa precisa ficar em atenção para o resto da vida também? Esses problemas podem ir e voltar? Na verdade, é tudo uma questão de escolhas. Eu falo que o paciente ele pode ter a escolha de viver na longevidade ou envelhecer precocemente. Então, eu falo que a alimentação ela tem um papel importantíssimo, não somente em modular as inflamações, porque a gente sabe que o hipotireoidismo também é uma inflamação sistêmica, que também afeta a microbiota intestinal. Então, sabemos que pessoas acima do peso, com obesidade, sedentária,
contribui bastante para maior nível de inflamação sistêmica, né, e maior ineficiência da produção de hormônios tiroidianos. Então, a alimentação ela tem esse papel de modular a microbiota intestinal, de gerenciar melhor esse emagrecimento para que ele seja sustentável, não esses emagrecimentos rápidos que o pessoal vende por aí, mas e sim mostrar uma qualidade de vida, né, uma reeducação alimentar. Sabemos hoje que existe uma nutrição que ela é específica realmente, como você falou, Bruna, para cada pessoa, né? Chamamos de nutrição de precisão, é a nutrição individualizada. Antigamente, a gente via muito essas dietas prontas de gaveta, mas hoje não, né? Toda a dieta ela é calculada, baseada nas necessidades nutricionais do paciente, né? Bem como nas patologias, e inclusive tem, né? O doutor sabe disso, a interação também droga-nutriente. Alimentos que podem potencializar a ação do medicamento, mas uma alimentação também muito pobre em nutrientes, em açúcar, gorduras, né? Pode diminuir a ação também do medicamento. Então, isso é muito importante, fazer o tratamento medicamentoso, mas associada a uma alimentação balanceada, né, específica dentro das necessidades nutricionais de cada um. Perfeito. Daqui a pouquinho eu vou explorar mais essa questão da dieta, porque praticamente é uma entrevista, mas também é uma consulta, né, doutora? A senhora já percebeu. Mas antes disso, deixa eu voltar para o Dr. James, porque a gente já falou o que são os problemas relacionados à tireoide, já falamos aqui da importância da alimentação. Eu queria, Dr. James, agora abordar com o senhor algo que a gente pulou no meio do caminho, que é em que momento uma pessoa precisa verificar ou então ela percebe que ela pode estar caminhando para um problema, sabe? Quando que é o ponto de start ali que ela fala, opa, as coisas aqui estão um pouco estranhas, é melhor eu procurar um endócrino, que talvez eu tenha algum problema relacionado a isso. Tem alguma pista nesse sentido para que as pessoas que estão nos assistindo agora possam ficar alerta e ali observar, de repente, se tem alguma coisa errada com elas nesse sentido? Eu me fiz clara na pergunta? Como é que ela identifica... Sim, perfeitamente. Como é que ela identifica que ela pode estar com algum problema relacionado à tireoide? Como o assunto é um pouco complexo, se a gente for falar dos detalhes, vai ficar um pouco confuso. Então, vamos tentar falar do maior caso, que seria o hipotireoidismo. Depois a gente tenta pincelar um pouco do hipertireoidismo. Infelizmente, hoje em dia, os médicos eles perderam os hábitos, que seriam os desejáveis, de colocar a mão no paciente. Então, se o paciente vai na consulta médica e ele palpa o paciente, avalia aquela tireoide e peça os exames laboratoriais básicos, você já consegue identificar de início e de forma até precoce essas alterações, tanto laboratoriais como você palpando a tireoide do paciente, verificando se tem nódulo, se não tem. Porque existe um grande erro hoje em dia que se pede muito exames. E 5% das mulheres vão possuir nódulos na tireoide. E você pedir um exame corriqueiro de imagem, pode ser que você ache um nódulo ali, que seria um nódulo que não ia acontecer nada com essa paciente. E aí, a partir do momento que ela observa esse nódulo, ela tem um filho para criar, porque ela vai ter que acompanhar esse nódulo, avaliar com o cirurgião de pescoço. Às vezes, o nódulo não ia fazer nada e vai dar problema até na própria cirurgia. Então, o que é o correto hoje? É fazer os exames de rotina, passar para o médico e que o médico coloque a mão no paciente e avalie se tem algum nódulo, se tem alguma massa, se a tireoide está móvel e mais os exames laboratoriais. Quais são os sintomas que as pessoas podem exemplificar as doenças? Como eu disse, não temos sintoma patognomônico, aquilo que vai identificar. Por quê? Se eu perguntar hoje para vocês, mulheres, vocês estão com dificuldade de emagrecer? Todas vão falar, sim. Mulheres, o cabelo está quebradiço? Sim. Mulheres, está com insônia, cansaço? Então, os sintomas que são do hipotireoidismo, que são relativos a isso, ele se enquadra em diversas outras patologias. Então, pelos sintomas por si só, é difícil a gente fazer uma identificação da doença. Então, o exame, para concluir, seria uma avaliação clínica, uma anamnese, com os exames laboratoriais. Você consegue identificar tanto o hipotireoidismo através do exame que chama TSH e consegue identificar o hipertireoidismo através do T4. Eu fiquei um pouco preocupada quando o senhor começou a citar ali cabelo quebrado, dificuldade de emagrecer. Talvez eu saia daqui do programa e já vá direto no seu consultório.
Como eu disse, os sintomas são clássicos de diversas patologias. Então, se perguntar por sintomas, todo mundo vai falar, eu tenho. Entendi. Então é necessário realmente que essa paciente ou esse paciente procure um médico para que seja feita essa bateria de exames que o senhor citou. Sim. As pessoas que estão nos assistindo agora, elas precisam ficar preocupadas, doutor? Ou dá para controlar a situação assim de início? Ou tem algum determinado momento, se a pessoa for procurar o médico assim de forma muito tardia, vai ficando mais complicado de tratar esses problemas todos? Se qualquer doença que você consegue admitir ela de forma precoce, o prognóstico sempre vai ser mais favorável. Mas, por incrível que pareça, graças a Deus, os prognósticos das doenças de alterações de tireoides são brandos, não são tão significativos, não. São raros os que são letais, os que causam pior prognóstico. Então, é bem tranquilo de acompanhar e sempre associado à parte nutricional e fazer o acompanhamento no início com rastreio de 3 em 3 meses, depois 6 em 6 meses, e depois só anual. É bem tranquilo, bem fácil de tratar. Ambos os distúrbios. Na parte mais clássica ou corriqueira que a gente tem, é tranquilo. E com relação a esses nódulos que podem aparecer, doutor, o que o senhor pode falar mais a respeito disso para a gente? Eu fiquei curiosa nesse sentido e também já emendo numa outra pergunta relacionada à questão das mulheres, né? O senhor disse que tem uma série de estudos que são feitos e desenvolvidos para tentar entender por que as mulheres têm mais propensão a ter esses problemas. Tem alguma hipótese assim um pouco mais palpável? Não, são fatores epigenéticos mesmo, que presume que as mulheres, presume não, né? É evidenciado por artigos científicos, nos casos clínicos, realmente que as mulheres têm proponderância a ter mais essas doenças. E 5% das mulheres vão ter nódulos. Então, é um número bem específico. Por mais que seja um número aparentemente pequeno, é bastante caso você palpar e achar nódulos. Mas, na maioria dos casos, são nódulos benignos que não vai ter acometimento algum a essa paciente. E normalmente eles também não há necessidade de retirar esses nódulos. Varia, claro, de caso a caso, mas de forma mais geral assim, a mulher convive, ou enfim, o paciente convive com esse nódulo tranquilamente? Vai ver o tamanho do nódulo, como é que estão as microcalcificações, como é que é o sistema vascular através de um exame de ultrassom, às vezes pedir um outro exame que chama cintilografia para avaliar. Então, aí já vai ter que entrar um pouco mais em detalhe da parte médica, que vai ter que acompanhar. Então, nódulos um pouco maiores preocupam um pouco mais, nódulos menores preocupam um pouco menos, mas vai ter que ser acompanhado por um médico, sim. Então tá, saí agora da consulta com o endocrinologista, estou indo para minha consulta com a nutricionista. Doutora Thaís, tem algum alimento que seja um veneno para pessoas que têm problemas relacionados à tireoide? Já que a gente já falou a respeito da alimentação saudável, né, que ela é muito bem-vinda em todos os casos, para todas as pessoas, relacionadas a todas as doenças, enfim. Tem algum alimento específico que seja um veneno para quem tem esse tipo de problema? Na verdade, sim. Eu falo que são as escolhas. Eu falo que tudo deve ser com moderação, tá? Mas o que a gente vê ainda são pessoas muito acima do peso, com nível de inflamação sistêmica muito alta, por as más escolhas. É uma alimentação muito rica em açúcar, né? Então esse açúcar ele acaba permeabilizando de forma ruim a nossa microbiota intestinal. Como eu já falei, ela tem um papel fundamental também na produção de hormônios tiroidianos, principalmente quadros, né, de disbiose, quadros de síndrome do ovário policístico, muitas vezes mulheres que têm repetições ali de infecção de urina proveniente dessa desbiose intestinal. Hoje a gente nunca viu, não sei se o doutor concorda comigo, tantas mulheres com síndrome do ovário policístico, síndrome do intestino irritável, endometriose, né, está crescendo muito e de uma forma assustadora, assim como o número de câncer de mama, de ovário, de útero, por conta justamente dessas escolhas ao longo da vida das pessoas. Então, o açúcar, a farinha branca, os produtos industrializados, os refrigerantes, eles acabam sendo, sim, né, inimigos, principalmente de quem está buscando um tratamento, tá? Tanto de forma preventiva ou como na forma de tratamento. Esses alimentos que são enriquecidos de açúcar, farinha branca e que são industrializados realmente têm um peso muito grande hoje
até no desenvolvimento dessas doenças metabólicas que acabam levando doenças autoimunes, por exemplo, como a tireoide. Que coisa, hein? Que aula. Bom, a gente está chegando ao fim do nosso primeiro bloco aqui de entrevistas. Hoje o Alesp em Pauta está falando a respeito de tireoide. A gente vai precisar fazer um intervalinho, mas antes, Dr. James, preciso me despedir do senhor, é isso? Tem uma consulta agora, pelo que eu fiquei sabendo? Sim, sim, sim. Então tá bom. Muito obrigada, viu, pela participação, por compartilhar aqui todo o seu conhecimento. Foi um prazer, seja sempre muito bem-vindo. Até uma próxima oportunidade. Prazer é meu, eu que te agradeço. A gente vai fazer um intervalinho agora. A doutora Thaís fica aqui comigo e daqui a pouquinho ela responde mais perguntas relacionadas à nutrição, a relação da nutrição dos alimentos com a tireoide, tá bom? Não sai daí, até já. Voltamos para esse segundo bloco aqui do Alesp em Pauta. Hoje a gente está falando a respeito de tireoide. Estamos discorrendo a respeito de todos os problemas que podem acontecer relacionados, à tireoide. Aqui comigo eu recebo em ambiente virtual a doutora Thaís Verde, nutricionista. Vamos abordar outros temas agora relacionados à tireoide, doutora. Está preparada? Vamos lá? Vamos. Já que nós estamos entre mulheres, no primeiro bloco a gente recebeu o Dr. James, vamos falar a respeito desses problemas relacionados à tireoide, relacionados diretamente à saúde das mulheres. Como é que esses problemas de tireoide podem afetar, por exemplo, a qualidade de vida das mulheres e também a gravidez? Existe algum estudo que indique que esses problemas podem trazer algum risco para uma mulher caso ela, por exemplo, esteja gestante? É importante ter esse alerta? Lembra que conversamos sobre a inflamação sistêmica? Lembra que falamos sobre a desbiose intestinal e o quanto isso pode afetar a produção dos hormônios tiroidianos, assim como os hormônios sexuais? Então, a gente precisa reorganizar isso nesse sentido, né? Porque isso tem sido uma coisa muito clássica. Quando a gente fala em 750 milhões de pessoas que sofrem com o problema da tireoide, então você imagina que essas pessoas que têm a inflamação na tireoide, ela provavelmente vai desenvolver mais coisas relacionadas a outras doenças autoimunes. Então, quando a gente fala dessa desbiose intestinal, que promove também essa doença autoimune, ela não só atrapalha os hormônios tiroidianos, mas os hormônios tiroidianos não tem muito ali, vamos se dizer, um contexto com os hormônios sexuais no que tem relação, por exemplo, a mulher não engravidar. Aí realmente precisa descobrir as causas, os efeitos e fazer o tratamento. Muitas vezes precisa de uma reposição hormonal, mas os hormônios tiroidianos, ele afeta mais a questão do metabolismo energético. Então, no que se refere ao cansaço, à fadiga, por exemplo, quando a pessoa vai treinar, ela sente mais fadiga, mais cansaço, ela tem sintomas muito parecidos com anemia, por exemplo, muitas vezes cai muito o cabelo, não só o cabelo quebradiço, a pele ressecada, a unha enfraquecida, tá? Muitas vezes dores também articulares, que a gente já viu em alguns casos um pouco mais avançados, né, de hipotiroidismo. Então, uma relação direta com o problema de engravidar, pelo que eu sei até o momento, não. Mas pode afetar a inflamação sistêmica e mexer na redução dos hormônios sexuais. A senhora estava falando, no finalzinho do último bloco, a senhora falou a respeito de ovário policístico, por exemplo, e outros problemas parecidos. Fala um pouco para mim a respeito disso, por favor. A tal da microbiota intestinal, Bruna. Eu falo que hoje a gente tem o teste de metaboloma, que a pessoa pode descobrir todas essas patologias por um teste, por exemplo, de metaboloma. E eu falo que é um investimento importantíssimo que as pessoas deveriam fazer.
mas a gente percebe já desde a fase da adolescência aquela mulher com o intestino mais ressecado, com aquela dificuldade em evacuar, né, com mais acnes na fase da adolescência, já aquele efeito sanfoninha de que engorda, emagrece, aquela dificuldade já em emagrecer. Então você percebe que já existe um perfil também dessas mulheres aí com hipotiroidismo, tá? E existe esse perfil de mulheres muito jovens, né, desenvolvendo, por exemplo, a síndrome do ovário policístico. E a gente sabe que a síndrome do ovário policístico, sim, tem uma relação direta, por exemplo, de mulheres que querem engravidar e não conseguem engravidar enquanto não conseguem fazer um tratamento eficaz para a síndrome do ovário policístico. Que teste é esse, doutora? Porque eu já estou interessada aqui. Esse teste de metaboloma é o teste do cocô, da genética do seu cocô, Bruna, na verdade. Ele faz a análise dos metabólicos encontrados realmente no cocô, de uma forma, né, genética, que relata hoje a probabilidade de você desenvolver doenças relacionadas ao intestino, inclusive o câncer de intestino. E com relação às crianças, existem crianças que têm problemas de tireoide? Ou é algo que se desenvolve realmente na fase adulta? Ou varia? Se for genético, Bruna, provavelmente mais ali na fase, a mulher na fase já dos 12 para os 14 anos, você já percebe ali uma diminuição bem drástica assim, dos hormônios tiroidianos através do exame de sangue. Mas na fase da puberdade, né, dos 14 anos para frente, geralmente em idade de 12 anos para baixo, você não vê muito, a não ser que seja um fator genético muito expressivo, tá? Mas é muito raro. Você já começa a perceber muito nessa fase da puberdade, 13, 14, 15 para 16 anos, você já consegue observar sim, principalmente se tem associado o sobrepeso, a obesidade, maus hábitos alimentares, que não são ali um estilo de vida adequado para uma adolescente, você já começa a perceber esses distúrbios relacionados à tireoide e essa inflamação das glândulas na tireoide. Doutora, vamos colocar aqui uma hipótese, né? Digamos que a pessoa que está nos assistindo em casa agora fez esse exame que a senhora citou, né? Antes de eu te perguntar a respeito das crianças, fez esse exame e constatou que tem, por exemplo, a síndrome do ovário policístico. A partir daí, deste ponto, o que essa mulher tem que fazer? Qual é o tratamento que ela tem que seguir? E aí eu já volto também ao nosso tema, né? Que é a questão da alimentação. O ovário policístico e a alimentação também tem ali uma relação, pode piorar, pode melhorar, dependendo do que a mulher come? Sim. O primeiro tratamento é procurar o seu ginecologista para poder fazer todos os exames que precisam ser feitos, né? Como o caso de ultrassom transvaginal, muitas vezes a ressonância pélvica, tá? Até para prevenção de no futuro não desenvolver uma endometriose, uma vez que tem muita relação a síndrome do ovário policístico, quando ela é mal tratada, desenvolver, por exemplo, a endometriose. Já existe uma relação científica entre as duas coisas. Então, hoje está buscando muito tratamento e muitas vezes precisa corrigir através de reposição hormonal. E aí é o ginecologista que vai fazer esse tipo de tratamento. Na parte da alimentação, também tem fortemente ali relação com a alimentação. É uma alimentação limpa, uma alimentação riquíssima em fitoestrógenos, uma alimentação rica em fibras para modular essa microbiota intestinal, uma ingestão boa através de prebióticos que vem da onde? Que vem das verduras, dos legumes, as fibras vêm das frutas, principalmente com casca, e da ingestão de probióticos naturais, como kefir, como kombucha, até mesmo leite derivados. E mesmo para quem seja intolerante à lactose, é importantíssimo o consumo de leite derivados também de origem vegetal, porque tem essa ação probiótica ali para proteger principalmente a barreira imunológica intestinal. Doutora, com relação à síndrome do ovário policístico e à endometriose, qual é o pior cenário que a gente pode esperar
se uma mulher, por exemplo, não se tratou, não se trata, não descobriu ainda que tem essas questões todas? Qual é o melhor e o pior cenário? O que pode acontecer se uma mulher não trata esses sintomas, essas questões todas? Na verdade, ela começa com a síndrome do ovário policístico, que é muito comum, por exemplo, no início da fase adulta da mulher. Essa questão de usar ou não anticoncepcional, ela tem que ser muito individualizada. Não é porque o médico falou que, porque dá câncer, né, que ela vai deixar de tomar a reposição hormonal. Hoje, a gente já se sabe que o anticoncepcional ele não tem nada a ver, muitas vezes, com o câncer da pessoa, e sim com uma predisposição genética, pelas escolhas de vidas que ela tem, que pode levar a mutações celulares, que aí sim pode provocar, né, essa mutação celular, desenvolvendo, por exemplo, os cânceres, tá? Mas hoje a gente sabe que o anticoncepcional e a reposição hormonal, ela é uma forma de você tratar várias patologias relacionadas principalmente aos hormônios sexuais, né, como o caso da endometriose, como o caso da síndrome do ovário policístico. Então, sempre tem que estar assistida justamente pelo médico, pelas recomendações que o médico vai dar de tratamento, de opções hormonais, e associadas, sem sombra de dúvidas, também com essa parte toda aí nutricional, né, que é uma parte que vai fazer com que haja uma prevenção para que ela não desenvolva coisas piores. Mas mulheres que realmente acabam não se tratando e se descuidando nesse sentido, a gente realmente vai vendo um envelhecimento precoce, um avanço de doenças metabólicas, doenças autoimunes, e aí realmente um quadro clínico bem complicado aí antes dos 30 anos. E com relação aos problemas de tireoide, tem algum estudo que comprove alguma relação com, por exemplo, as pílulas anticoncepcionais? Estou fazendo uma pergunta aqui ignorante mesmo, porque eu quero aprender com a senhora. Então, na verdade, existe sim estudos relacionados ao uso de anticoncepcional, da influência dos hormônios sexuais, sim, nos hormônios tiroidianos, mas isso é muito particular e muito individual e não tem ainda muita sustentação científica. Tem estudos que comprovam uma relação? Sim, mas quando você vai ler o estudo, né, o nível dele não é um nível 1, que é um estudo científico que, de fato, a gente deve levar ali as considerações, né, científicas. Tem relação, sim, de você ter um desequilíbrio nos seus hormônios sexuais, testosterona, GH, estrogênio, progesterona, e influenciar, sim, na produção dos hormônios tiroidianos. Lembre-se sempre, né, que quando a gente fala de hormônio tiroidiano, a gente está falando de importantes regulatórios do metabolismo que acabam sendo desenvolvidos e determinados pelo eixo hipotálamo-hipófise, tá? Então, sim, os dois têm uma relação muito forte, os hormônios sexuais com os hormônios tiroidianos. Que coisa, hein? E realmente, eu vou insistir nessa pergunta porque eu fiquei muito curiosa. Não tem uma explicação ou, sei lá, uma hipótese um pouco mais palpável do porquê que a gente é mais beneficiada, é mais sorteada em ter problemas de tireoide? Eu fiquei indignada. Sim, primeiro por conta da sua microbiota intestinal, que ela tem um papel importantíssimo na mulher. Por quê? A gente, Bruna, somos emoções puras, meu amor. Então, tudo que a gente pensa aqui, quem sente é aqui. Então, a nossa microbiota intestinal, de fato, ela sempre acaba ficando, mexendo nessa permeabilidade, um ambiente mais hostil, um ambiente mais ácido. A gente percebe que a digestão e a absorção e utilização dos nutrientes, né, estão sendo menos utilizados pelo organismo. Então, você tem uma queda dessa imunidade, você tem uma redução ali, principalmente dos hormônios predominantes da mulher, que é o estrogênio e a progesterona. Então, eu falo que a gente tem uma relação muito forte com o intestino, nós mulheres. E é isso que faz com que a gente não somente desenvolvam doenças relacionadas a partes sexuais, né, da parte de hormônios sexuais, por exemplo, com a síndrome do ovário policístico, mas também com o desenvolvimento, porque mexe nessa função, né, da hipófise, desse eixo hipófise aí, que acaba fazendo essa inflamação nas glândulas da tireoide e gerando essa doença que é uma doença autoimune.
Para que todas A as mulheres... psoríase é uma doença autoimune que a gente está vendo muito hoje em dia. A dermatite atópica é uma doença autoimune que a gente está vendo hoje em dia, né? Por conta justamente ali dessa microbiota intestinal. E muitas vezes, Bruna, não é só por uma predisposição genética, não, né? Mas muitas vezes é pelo quadro emocional. A mulher, ela é mais sensível, né? É mais fogo ali de controlar toda essa parte, assim, emocional da mulher. Nossa, que É bem difícil. complicado muitas vezes. Estou exausta só de ouvir a senhora falar. Mas para que todas as mulheres que estão nos assistindo agora não fiquem completamente tristes depois dessa entrevista, é possível se curar desses problemas relacionados à tireoide? É possível controlar? É possível viver bem com tudo isso? Vamos ser otimistas agora, doutora. Sim, eu estou há 20 anos na frente do consultório, né, cuidando de mulheres assim no meu dia a dia. Eu falo que são mais de 60 mil pacientes atendidos aí nesses últimos 20 anos como nutricionista. E eu falo que sim, tem sim, e eu garanto para vocês que você tendo um acompanhamento do endocrinologista, com o tratamento como o Dr. James explicou, precisa fazer a reposição dos hormônios tiroidianos através da medicação, Bruna, tá? Então, quem tem o hipotiroidismo precisa fazer a ingestão dos medicamentos relacionados ao tratamento do hipotiroidismo. E associada à alimentação, uma alimentação, como eu falei, mediterrânea, com mais ômega 3, com mais proteínas, verduras, legumes, fontes de prebióticos, probióticos, ricas ali em selênio, o iodo controlado, cobre controlado, uma alimentação, por exemplo, rica em antioxidantes, né, como vitamina C, vitamina E, vitamina A, tá? Tudo pode colaborar, sim, com a redução da inflamação das glândulas da tireoide, fazendo com que ela tenha mais vida útil. Por isso que o Dr. James explicou que quando você faz o tratamento medicamentoso associado a uma alimentação equilibrada, por que reduz as doses do medicamento? Porque a alimentação, ela trata, né, na inflamação das glândulas, fazendo com que diminua essa inflamação, fazendo com que ela tenha mais vida útil. A minha segunda pergunta, doutora, é se eu te entrevistei direito. Se tem alguma pergunta que eu deixei de fazer, algo relacionado à tireoide que a senhora precisa muito falar e que, por um acaso, eu não abordei. Por favor, fique à vontade. Bruna, na verdade, assim, eu falo que um recado que eu posso deixar para as mulheres levem os 4 pilares da vida sempre de forma muito, muito rigorosa. As pessoas precisam dormir melhor, elas precisam de ter de pelo menos de 6 a 8 horas de sono, passar por todas as fases REM do sono, para reestabelecer o ciclo circadiano, para o corpo entender o que precisa fazer durante a noite e o que precisa fazer durante o dia. 2, ela precisa modular essa microbiota intestinal. Né? Lembre-se que ali é onde você faz digestão e absorção e onde os nutrientes vão ser utilizados, né, de acordo com os objetivos que você quer alcançar. Tenha uma boa alimentação, porque todo o alimento é um nutriente e esse nutriente é que vai fazer uma boa sinalização celular. E movimente esse corpo, pratique algum esporte, seja ele o que for, porque também ajuda na modulação de expressão genéticas, principalmente no caso se for uma doença hereditária, por exemplo, como a tireoide. Ele ajuda a reduzir a expressão de genes que estão envolvidos nessa doença do sistema autoimune. Doutora Thaís Verde, muito obrigada, viu, pela participação, pela entrevista, sobretudo pela aula, por compartilhar todo o seu conhecimento com a gente. Foi ótimo, seja sempre muito bem-vinda e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Muito obrigada. Para você que nos acompanhou até aqui, eu preciso agradecer pela companhia. Eu espero que tenha sido um papo esclarecedor. Eu te vejo em breve em um próximo Alesp em Pauta. Tchau, tchau.